O fato de ter promessa não significa que elas estão demorando, porque esse Deus controla todo o tempo. O tempo pertence a Ele. O Senhor não retarda a sua promessa. É claro que eu vou falar de outros textos, vou falar em outros lugares, mas queria muito que vocês se fixassem comigo nessa palavra. Porque nós, os seus servos, aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, aqueles que se converteram de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, nós, os seus servos, cremos nas suas promessas. Cremos nas promessas maravilhosas que Ele fez para as nossas vidas pessoais, particulares, espirituais, e cremos nas promessas maravilhosas que Deus fez para toda a humanidade e que Deus fez para o povo de Deus, que é promessa da volta do Senhor Jesus Cristo, vão se cumprir na hora certa. Deus não retarda suas promessas. Mas ok, são promessas, queridos, para que eu e você possamos avivar a nossa fé e ministrarmos e pregarmos. Por que eu estou falando isso? Você precisa falar disso. Nós estamos aqui nesta terra como crentes no Senhor Jesus Cristo para anunciar que existirão novos céus, nova terra, e também anunciarmos que Jesus Cristo voltará, nos arrebatará. Então é necessário que preguemos o concerto e o reino de Deus, tal como a pregação de João Batista. Essas promessas, queridos, elas são certas, são maravilhosas. São promessas que já estão se cumprindo. Promessas que Deus fez e que já se cumpriram, como o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, Joel capítulo de número 2. Promessas que se cumpriram para a humanidade, como a ciência se multiplicando através do profeta Daniel falando sobre isso. Outras promessas que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Enfim, você está vendo que todas elas estão se cumprindo no tempo de Deus, porque Deus não retarda a sua promessa. Mas eis que nós estamos falando para a nossa vida, para a tua vida, para a minha vida. Porque é evidente, queridos, que nós também temos promessas de Deus para as nossas vidas. E essas promessas não podem ser negadas, elas têm que ser vividas e, por que não, esperadas. O grande detalhe é que os seres humanos não sabem esperar. E por nós não sabermos esperar que as promessas se cumpram, primeiro, nós temos que ter alguns comportamentos para que a promessa se cumpra. Comportamento número 1, obediência a Deus. Você precisa obedecer a Deus. E você precisa estar na presença de Deus. Porque como eu vou querer, ou como eu vou entender que a promessa de Deus se cumprirá, se eu não estou na presença dele e se eu não estou obedecendo a palavra dele, não estou obedecendo aquilo que ele fala para mim? Não tem promessa que vai se cumprir sem obediência e sem eu estar na presença dele. Então, são duas coisas que estão juntas. Eu preciso estar na presença de Deus e obedecer ao Senhor Deus e cumprir a sua palavra. A partir daí a gente já começa a entender porque cremos que o Senhor então derramará sobre nossas vidas do seu Santo Espírito e derramará sobre nossas vidas fé para compreendermos e para entendermos que será no momento de Deus. Porque a partir do momento em que você está na presença dele, vive em obediência e, é claro, a sua fé avivada, você entenderá que nada está demorando. Deus não retarda a sua promessa. Olha o texto aí, gente. Deus não retarda a sua promessa. Está escrito. Então, pelo fato das promessas não serem retardadas, você não vai cair num erro grave que é da murmuração e da reclamação. Porque aquele que está achando que a promessa está demorando, fatalmente vai reclamar e fatalmente vai murmurar. Isso é natural do ser humano. Assim é na nossa vida. Quando a gente está esperando uma coisa e aquilo demora, a gente fala, mas está demorando? Por que está demorando tanto? Falando a verdade, no modo prático, tudo tem que ser do nosso jeito. Tudo tem que ser do nosso tempo. E não é assim com o nosso Deus. Embora ele não retarde as suas promessas, mas tem que ser no tempo de Deus. Então, estar na presença de Deus, obedecer a palavra do Senhor, andar por fé e, é claro, não murmurar. São requisitos básicos. Te dei 4 requisitos rasos e básicos para você saber esperar a promessa de Deus se cumprir. Basicamente, são pilares para nossas vidas. Obviamente, tudo isso levando em consideração que somos do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é algo que é uma condição que já tem que estar intrínseca em tudo. A gente já tem que ter entregue a nossa vida a Jesus Cristo, senão não é feito nem para mim nem para você. Precisamos sempre ter essa certeza em nossos corações. Alguém entende o que Deus está falando? Se você entende, deixa nos comentários aí. O texto do versículo de número 8: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui, amados, estamos falando do Deus sempiterno, do Deus Kairos. Ou seja, a gente já não consegue mais estar nesse tempo de Deus, no Deus que sempre foi, que sempre era. Antes que tudo fosse tudo, ele já era. Por isso que ele fala, eu sou. Então, não dá pra gente entrar nessa dimensão aqui, não dá pra gente compreender esta dimensão, mas dá pra gente acreditar
acreditar. Você precisa acreditar. Lembra que eu falei dos requisitos? E um deles é viver por fé. Você precisa acreditar que o nosso Deus é um Deus que, primeiro, é sempre eterno, sempre existiu, é Deus, Ele é, o nome dele é Eu Sou, o grande Eu Sou. Então, este Deus que sempre foi, é um Deus que não tem tempo, não tem limites e não tem tempo. Ele é. Esquisito entender isso, né? Isso é Deus, gente. Isso é o nosso Deus. Então, você precisa acreditar nisso, através da tua fé. Você crer nisso. À medida em que você crer que Deus é e que Ele não tem tempo definido, que Ele mesmo diz, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Gente, 1000 anos demora, né? É tempo demais. Eu tô no meu 51º ano de vida, vou para 52 agora, dia 11 de março. Nós temos, assim, algumas gerações para viver. Tem gente que consegue viver 2 gerações, tipo assim, ver os netos e ver os bisnetos. Tem gente que consegue viver 3 gerações, ver netos, bisnetos e tataranetos. Mas a maioria das pessoas consegue viver assim. Diz o texto, o salmista Davi fala que 70 anos já é enfado. Mas tem gente que vai bem. Tem pessoas que chegam bem lúcidas até 80, 90 anos. Principalmente as pessoas que têm a vida mais regrada. Boa alimentação, atividade física e assim por diante. Mas a realidade é que a gente não vai conseguir acompanhar algumas coisas acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo da história em que a gente está acompanhando um bocado de coisa acontecendo, mas nem sempre é assim, nem sempre será assim. Só que eu preciso acreditar que esse Deus que trata 1000 anos como se fosse um único dia, por exemplo, se para mim os meus 50 anos já tá, né? Pro meu Deus, esses 50 anos então são o quê? São 5 segundos? São 5 milésimos de segundo? É um Deus que é um Deus que não tem tempo, que não tem cronologia de tempo. Ao mesmo tempo que ele é Cronos, ele é Kairos. Ele é um Deus que sempre foi e que faz de dias milênios e que faz de segundos séculos. Ele é Deus, gente. Deus maravilhoso. Você precisa acreditar nisso. Por que eu tô falando sobre isso? Para que você entenda que o fato de ter promessa não significa que elas estão demorando, porque esse Deus controla todo o tempo. O tempo pertence a Ele. E por Ele controlar o tempo, embora tenhamos relógio, tenhamos horas, minutos, segundos, milésimos de segundo, centésimo de segundo, dias, esse ano inclusive é bissexto para que o calendário fique completo por causa das voltas que a Terra dá. Então, queridos, nós precisamos entender que esse é o Deus que criou todas as coisas. Então, se não há para Ele limite de tempo em nada, Ele sabe exatamente o dia que vai te abençoar. Ele sabe exatamente o dia que vai te curar, o dia que vai te restaurar, o dia que vai abrir a porta, o dia que vai fazer o milagre acontecer. Ele sabe de todas as coisas que acontecerão nas suas vidas, em nossas vidas, e Ele vai fazer o milagre acontecer. Ele vai fazer a sua bênção reinar sobre nossas vidas. Mas o que eu e você precisamos entender é que nós temos que acreditar. Acreditando nessas promessas, naquilo que Deus falou, a gente vai entender que pelo fato de um dia ser 1000 anos e 1000 anos ser um dia, você vai pensar consigo mesmo, ok, Deus está no controle, o tempo pertence a Ele, Ele não vai se tardar em nada na minha vida. Agora, esse texto aqui é interessante, veja como Deus é misericordioso, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Deus é tão misericordioso que Ele mesmo sabe, Ele mesmo reconhece, sabe que nós somos humanos e sabe que por diversas vezes a gente vai reclamar e vai falando, está demorando, Senhor, está demorando, meu Deus, até quando que eu vou ficar aqui esperando? Mas Ele, com a sua misericórdia, fala assim, eu sou longânimo, ou seja, eu tenho um ânimo longo com vocês e eu vou fazer vocês também terem um ânimo longo, porque isso é um dos dons, um dos frutos do Espírito, longanimidade. A gente então vai compreendendo, amados irmãos, e vai entendendo o mistério de Deus. Esse mistério, na verdade, já foi revelado, é Cristo em nós, é a esperança da glória bendita de Deus Pai. E Cristo Jesus, então, pelo Espírito Santo, vai nos ensinando a viver dia após dia, entendendo que tudo aqui é passageiro. Mas embora tudo aqui seja passageiro, Deus tem coisa a fazer na nossa vida, queridos. A nossa passagem pela terra como crente no Senhor Jesus continua sendo a mesma de João Batista, falar que o reino de Deus está chegando. Não tem para onde correr, gente. O ID de Jesus continua sendo a mesma missão até que Jesus Cristo arrebate a igreja. Então, se você vê algumas igrejas aí tentando fazer algum tipo de estratégia para isso, para aquilo, já repito, a estratégia foi dada por Cristo. A estratégia é uma só. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a estratégia. E não muda até Jesus arrebatar a igreja. Você precisa entender isso. Parece fácil, né? Ó, que legal, é só essa. Não, não é só isso não, gente. Isso aí, ele vai englobar, como eu falei, uma visão macro da coisa, muitas coisas. Por exemplo, nessa visão
macro, eu estou aqui englobado, estou aqui pregando agora no YouTube. Tem gente agora pregando lá na praça, quando eu vou para o Rio de Janeiro e pego as antigas barcas, né? Agora é catamarã, eu solto ali na Praça 15 e tem lá um pregador lá falando pro vento lá, mas Deus sabe, ele tá lá cumprindo a missão dele, tá lá anunciando o reino de Deus. Aqui em Niterói, você desce aqui na rodoviária ali, tem um irmãozinho louvando, tá todo mundo ouvindo, ninguém pode falar que não tá ouvindo. Vocês estão entendendo? Ou seja, cada um nessa visão macro do reino de Deus está falando, Jesus Cristo está voltando. Essa é a nossa visão e a gente não pode fugir disso. Nós temos obviamente, algumas vezes, alguns tentáculos que vão ligando tudo isso, é claro. Aí vem um processo de libertação, vem um processo de cura, vem um processo de salvação. Tudo isso se junta a uma coisa. A missão é a mesma, anunciar o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Então, queridos, realmente, se há essa missão para nós na Terra, Deus também tem que, e Ele vai fazer isso, Ele vai providenciar um jeito da gente estar nessa missão. Por exemplo, eu estou aqui agora, com a minha cara e com a minha coragem, gastando, entre aspas, o meu tempo aqui, num calor de 36 graus, numa sauna completa aqui, ministrando para a tua vida, declarando que Jesus Cristo vai voltar e te ensinando a palavra de Deus. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu me propus isso. Ninguém pode dizer e ninguém pode falar assim, pastor Fábio está interessado. Queridos, eu estou há 3 anos aqui ininterruptos, desde o início da Pandflex, te ministrando entre Facebook e YouTube, e a única oferta que, eu vou falar agora aqui, nunca falei isso, mas vou falar, a única oferta que o canal recebeu foi uma oferta de R$30 e essa câmera que você está me vendo. Embora sejamos um canal monetizado, porque a pessoa pode tornar-se membro, não temos um membro do canal ainda. E o canal não está monetizado. Você não vê propagandas passando no meio aí, né? Que a gente ainda tá para atingir um outro requisito ainda. Eu tô aqui, queridos. Deus me deu condição de continuar pagando esse plano de internet, de continuar aqui transmitindo para vocês, porque isso está no meu coração. Queridos, não são pessoas que me movem, é o Espírito Santo que me move. Não são pessoas que te moverão, é o Espírito Santo que vai te mover. Você está entendendo o que Deus está falando? Então, amados, a missão, ela é única e ela independe de recursos, porque Deus vai dando os recursos. De um jeito ou de outro, Ele vai usando a gente. Mesmo que eu não tenha recursos, Deus vai nos abençoando. Vai chegar uma hora que Ele vai dar recursos para fazer muito mais. Mas, por enquanto, eu estou aqui. E esse é recurso que eu estou aqui ministrando, porque eu ministro pela vontade de Deus e glorifico o nome do Senhor Jesus. Só para você entender que não dá para a gente ficar nessa de reclamar. Por quê? Queridos, temos que fazer. As coisas vão acontecendo. Então, Deus já providencia para a tua vida comida, roupa, guarida, lugar para você morar. Deus não vai deixar faltar nada para você. Quanto mais você se empenhar em buscar a Deus, fazer a obra de Deus, você vai ver o melhor de Deus acontecendo. Agora eu falei no início e eu vou repetir os pilares aqui para a gente poder de cara começar a entender que as promessas vão se cumprir. Primeiro, entregue tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Já entregou? Glória a Deus. Segundo, seja fiel a Deus em todo tempo, ou seja, esteja na presença dele. Terceiro, obedeça ao Senhor Deus Todo-Poderoso através da sua palavra. Quarto, viva por fé e não viva por vista, viva por fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro que você possa entender que a cada dia Deus sempre fará o melhor por cada um de nós. Se você viver assim, você verá. E é claro, esqueci de falar, não murmure, não reclame, dê glória a Deus. Adore o nome do Senhor Jesus, porque tudo tem o tempo certo. Você precisa entender que é assim que vai acontecer. E o melhor de Deus acontecerá em nossas vidas. E você verá que não é tão difícil quanto você pensa. Realmente, eu não estou falando aqui que é fácil, mas não é tão difícil. A missão é essa. Então, viva essa missão e receba o melhor de Deus, porque isso agora é uma palavra profética que eu vou falar para você, baseado naquilo que eu li, que nós estamos lendo. Todas as promessas de Deus se cumprirão na tua vida, se você cumprir fidedignamente aquilo que Deus falou contigo. Para isso, quero te dar uma excelente notícia. O Espírito Santo está sobre a tua vida, então não temas. Deus é contigo. O Senhor Jesus falou, eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, receba essa palavra e viva o melhor de Deus. E é claro, toma posse em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Deixa nos comentários aí. Eu tomo posse desta palavra para minha vida em nome de Jesus. Amém?